Então hoje nós entramos na segunda estrofe do Adoro-te Devote. Nós já meditamos a primeira estrofe e hoje vamos para a segunda. Então, de um lado o texto está em português e do outro está em latim. Eu vou ler em latim e depois nós lemos em português. Visus, tactus, gustus, interfalitur. Sed audito solo, tuto creditur. Credo, quid dixit Dei filius, nil hoc verbo veritates verius. E nós podemos ler a tradução: a vista, o tato, o gosto, Então, Santo Tomás, com este trecho, ele nos vai falar agora dos sentidos humanos. Então ele começa: visus, visão; tactus, tato; gustus, paladar. É daí que vem a palavra degustação, gustos. Visus, tactus, gustus, interfalitur. Ou seja, esses três sentidos diante da Eucaristia, eles falham. Esses três sentidos diante da Eucaristia, eles não conseguem dizer o que é a Eucaristia. Por quê? Porque os olhos veem pão, o paladar prova e tem gosto de pão, e nós podemos tocar e perceber que é pão. Então, os nossos sentidos diante do mistério da Eucaristia podem enganar. Por isso que vem em nosso socorro o quarto sentido, que este não nos engana, que é a audição. E é o segundo parágrafo. Diz assim: sed que significa mas, sed audito, ou seja, mas ao ouvir, solo, tuto creditor, ou seja, mas ao ouvir que é o corpo e o sangue de Cristo, eu creio. Somente em ouvir as palavras da consagração, isto é o meu corpo, a minha audição não se engana. Os olhos podem ver pão, o paladar pode provar gosto de pão, o tato pode provar sensivelmente que é pão, mas a voz do Senhor não nos engana. É como nos diz o Salmo de hoje, que o Senhor é o nosso pastor. E a voz desta palavra nós cremos, porque as minhas ovelhas escutam, ouvem a minha voz. Então, só de nós sabermos que diante de nós está Cristo
Qual é a garantia? É porque ele disse, é porque ele falou. Mas mais ainda, aqui entra a terceira frase do Adoro-te Devote. Diante desse mistério, nós somos chamados a fazer um ato. Que ato é esse? Terceira estrofe. Credo. Credo. Ou seja, creio nesse mistério. É mais ou menos aquilo que a gente também reza no tão sublime sacramento. Nos diz: tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Prestem atenção. Venha a fé por suplemento. O quê? Quais são esses sentidos? Esses. Porque os sentidos humanos vão até certo ponto. Os sentidos humanos, para nós, são muito importantes. Mas diante do mistério da Eucaristia, eles falham. É claro que com os sentidos nós podemos perceber o mundo ao nosso redor. É claro que com os sentidos nós podemos conhecer as coisas ao nosso redor. Mas com relação à Eucaristia que está diante de nós, esses sentidos falham. Por isso que nós dizemos: venha a fé por suplemento. Ou seja, venha a fé ainda mais reforçar aquilo que nós escutamos. E o que é que nós escutamos? Isto é o meu corpo. Aí entra a quarta parte do texto, a quarta frase: nil hoc verbo veritates verios. Ou seja, nil, nada. Nada mais verdadeiro, verius, nada mais verdadeiro do que disse verbo veritates, do que disse a verdade. No latim, assim como é bem diferente do português, a ordem das palavras pode existir. Então, no português, eu não posso dizer cidade bela, bonita. Cidade bela, bonita. Em português a gente não entende. Mas se essa frase for colocada em latim, a cidade é bela e bonita. Cidade bela, bonita a gente já traduz. Em português, as palavras têm que estar em ordem. Em latim, nem precisa. Então, o texto diz o seguinte: nada mais verdadeiro do que esta palavra de verdade. Nil hoc verbo veritates verios. Por que nós não vamos duvidar desta palavra que nós escutamos? Porque o ouvido não pode se enganar também? Pode. Muitas vezes tem gente que diz que escuta, que estão chamando ele. Nossa, padre, essa noite eu senti que estavam me chamando. A audição não pode falhar também? Falha. Mas não falha, porque quem está dizendo não é um homem. Quem está dizendo é a verdade. Aqui nos diz: verbo
veritates. Quem disse isso foi a verdade. E a verdade é Cristo. A verdade é uma pessoa. Se Deus é a verdade, Ele não se engana e Ele não engana. É por isso que precisamos ter encanto eucarístico. Ou seja, cada celebração da missa, essas palavras da consagração que nós escutamos, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue que será derramado por vós, tem que fazer com que a nossa alma se estremeça, tem que fazer com que a nossa alma trema diante desse mistério. Por isso dizia Santo Agostinho: não abra a boca, mas o coração. Não é o que vemos que nos alimenta, e sim aquilo em que cremos. E depois ele diz: toca no Cristo quem crê no Cristo. Por isso, meus irmãos, ouvir as palavras da consagração, para mim, que sou padre, me causa muita comoção. Eu não preciso chorar, é claro, mas vejam esse testemunho aqui que o Frei Raniero Cantalamessa traz no livro. O Senhor serviu-se de uma mulher descrente para fazer-me entender o que deve sentir alguém que leva a Eucaristia a sério. Eu lhe tinha dado para ler um livro sobre o assunto, vendo seu interesse sobre o problema religioso. Embora fosse ateia, a mulher não cria. Depois de uma semana, devolveu-me o livro dizendo: o Senhor não me pôs nas mãos um livro, e sim uma bomba. Tem ideia da grandeza da coisa, da enormidade da coisa? Pelo que está escrito nele, basta abrir os olhos para descobrir que existe um outro mundo ao redor de nós. E repitam comigo: que o sangue de um homem morto há 2000 anos salva todos nós. Este é o sangue que será derramado. E ela continua: sabia que ao lê-lo as pernas me tremiam e precisei de vez em quando parar de ler e levantar-me? Se isto aqui é verdade, então muda tudo. E olha o testemunho dele. Juntamente com a alegria de constatar que a semente não tinha sido lançada em vão, ouvindo-a, experimentei um enorme sentimento de humilhação e vergonha. Eu tinha comungado poucos minutos antes, porém as minhas pernas não tremiam. Não estava completamente errado aquele ateu que disse um dia a um amigo crente: se pudesse acreditar que naquela hóstia está verdadeiramente o Filho de Deus, como vocês dizem, creio que eu cairia de joelhos e não me levantaria mais. Tem gente que tem até preguiça de ficar de joelhos na hora da missa, depois que comunga. Sendo Cristo que está aqui nesta hóstia, é adoração, é adoração, é adoração. Sem preguiça. Ai, eu vou... E ainda por cima, o nosso banco é até acolchoado. Não podem nem reclamar. Eu, como padre, quando participo de missa, depois da consagração, eu permaneço de joelhos. É obrigado? Não é não. Mas é um ato de maior amor
que nós podemos dizer diante do mistério que está diante de nós? Não pode se ajoelhar? Se ajoelhe pelo menos durante a consagração. Se não puder, é claro. Se não puder, fique de pé, mas faça uma profunda reverência no momento que o padre se ajoelhar.